Conteúdos da mente. Sistema codificador. É a capacidade de transformar as percepções em códigos que possibilitam o entendimento. Atua na abstração dos fenômenos observados, criando conceitos. Reconhece os elementos registrados pelo som, visão e outros, simplificando-os em símbolos que exprimem a vivência pessoal. Organiza os conceitos básicos aprendidos através da gramática e outros, constituindo a linguagem do pensamento, permitindo ao indivíduo formular ideias e tomar decisões. O pensamento processa os conteúdos armazenados, que serve como uma espécie de base para o comportamento. Desse modo, a mente molda e transforma as energias vitais em elementos vivenciais. O ato de pensar é um processo magnífico que se utiliza das imagens registradas com significados específicos para definir o comportamento. O som da sirene de uma ambulância, por exemplo, fará você ficar alerta caso esteja no trânsito. No entanto, se estiver dentro de casa, vai agir com indiferença. Um animal feroz no zoológico inspira tranquilidade, porém, se ele estivesse solto, você ficaria apavorado. Esse sistema compõe o senso de realidade. O senso de realidade é um conjunto de elementos que compõem um universo consciente e favorecem na percepção e reconhecimento das sensações do corpo, bem como na identificação dos estímulos externos. É uma espécie de sensor e qualificador do que é real ou irreal. Ele possibilita nossa orientação pela vida. Nosso sistema nervoso é incapaz de saber se um fato existe no mundo externo ou se é mente que imagina. Ele sempre reage da mesma forma. Imaginar um assalto ou ser de fato assaltado causa o mesmo efeito em nosso sistema. O bom senso é uma capacidade de sua essência. Por meio dele, temos a possibilidade de discernir entre o que é adequado ou inadequado ao nosso sistema individual. Optamos pelo que é agradável e nos esquivamos daquilo que nos desagrada, norteando assim nosso fluxo de vida. Desse modo, são formados os valores verdadeiros, os padrões de referencial da realidade que movimenta as nossas virtudes. Ele pode ser obscurecido e negligenciado pela opressão social, de modo a impor valores e padrões tidos como adequados. Assim, o senso de realidade assumirá condutas baseadas em ilusões, o que fatalmente criará uma realidade negativa. Já o bom senso, quando utilizado, leva à formação de valores e padrões que criam uma realidade altamente favorável e positiva. Poder de escolha. Representa um dos maiores atributos do ser humano. Ele permite a cada um de nós articular entre as infinitas oportunidades de cada instante, levando-nos aos caminhos que desejamos seguir na vida. É um conteúdo do consciente. Escolher é mover a atenção, a vontade é o nome da força que move o foco da nossa atenção. Também aciona e gradua os conteúdos do consciente. Quanto mais atenção pusermos em um determinado aspecto da vida, mais claro e vivido ele se tornará, imprimindo-se com mais profundidade em nossa memória, passando a ser importante entre as outras experiências vividas, criando assim nossos próprios critérios do que é ou não significativo. A vida é repleta de opções. A todo momento estamos fazendo algum tipo de escolha. Se estamos na rua, optamos por uma direção a seguir. Durante o percurso, tomamos várias decisões, tais como o momento de atravessar a rua, a pista que vamos seguir no trânsito e assim por diante. Se estamos em casa, decidimos o que fazer, a hora de dormir e etc. Existem as escolhas mais relevantes, como assumir um relacionamento ou terminar com ele, permanecer no emprego ou procurar outro. Toda escolha desencadeia uma consequência. O que você está vivendo hoje é fruto da escolha feita no passado. Seu posicionamento presente determina o amanhã. Por isso, saber decidir é tão importante quanto assumir as consequências de seus atos. Escolher é um direito. Arcar com as responsabilidades é uma necessidade. Para escolher, você é livre, mas sempre receberá de volta as consequências proporcionais às suas escolhas. Em qualquer situação, geralmente há alguma alternativa. Se você estiver se sentindo sem opção, é porque você está muito alinhado. Reflita um instante e permite a si mesmo: o que posso fazer agora para me sentir bem?
certamente haverá algo à sua escolha. Existe uma diferença entre o ideal e o possível. Aquilo que é idealizado nem sempre sabemos ainda como tornar possível. No entanto, constantemente há uma possibilidade e saber aproveitá-la é o melhor caminho para atingir seus objetivos. Como fazer a melhor escolha? No momento de decidir, o que movimenta sua atenção para fazer uma ou outra opção são os desejos. Eles são estabelecidos de acordo com os critérios mentais e esses fatores são decisivos para qualquer escolha. A atenção pode ser comparada a um farol cujo foco é direcionado para aquilo que consideramos importante. Dar maior atenção aos outros do que a si mesmo o faz querer agradar a todos. Nesse caso, ao lhe pedir um favor, mesmo não podendo, você vai optar por atender, somente para não desagradar as pessoas. A partir do momento que você rever e alterar essa postura de ser bom para os outros e passar a importar-se mais consigo e com suas próprias coisas, terá uma atenção dirigida ao que lhe é próprio. Agindo assim, quando for convidado para uma festa ou para um passeio, vai ponderar melhor, considerando o que representa para você estar naquele grupo e não o quanto poderá significar para os outros a sua companhia. Desse modo, sua atitude é propicia para fazer a melhor escolha. Registros subconscientes. O subconsciente corresponde aos primeiros níveis de inconsciente. Pode ser definida como um estado de fraca consciência. É onde ficam registrados os conteúdos das experiências vividas, as remotas lembranças do passado que servem de fonte da consciência. Exerce significativa influência nas atividades mentais. Desempenha importante função como arquivo do que você já validou e escolheu na verdade. Como são padrões de pensamento gerando constante interferência no fluxo dos pensamentos, que provocam sensações físicas, produzindo energias vitais capazes de atrair ocorrências compatíveis com os modelos registrados e possibilitando o sucesso ou fracasso na vida do indivíduo. É uma zona de execução das crenças e valores do ser humano, sendo, portanto, capaz de alterar as funções fisiológicas do corpo e criar situações no ambiente de acordo com as impressões gravadas nele. Como são geradas as impressões? Nós buscamos sempre ter um posicionamento acerca das informações recebidas. Tudo que você vê, ouve ou vivencia nos leva a refletir e formular ideias a respeito. Algumas experiências são consideradas válidas, outras não. Aquelas que julgamos importantes, damos crédito de realidade e dirigimos intensas forças vitais ou importância. Ganham o poder de impressionar ou de se instalar em nosso subconsciente. A ideia registrada serve como base para formular o raciocínio e dele para a ação. Essas ideias são os padrões que servem como referencial para classificarmos o que é certo ou errado, bom ou ruim. Aquilo que é reconhecido como verdadeiro compõe o universo psíquico do que é o real para o indivíduo. Esses registros em nível de subconsciente servem como uma espécie de programa de computador, executando as operações de formação da realidade em nossa vida. As impressões passam a agir automaticamente em forma de condicionamento. Assim, em nível de consciência, ela se manifesta para o nosso eu, na cabeça, na forma de ideias fixas, carregado de intensa emoção. Passam a exercer profundo controle em nossa maneira de pensar e agir. Assim, se você ficar impressionado com as opiniões de outros acerca de uma situação ou sobre você, poderá tomar isso como verdade. Procure investigar em si mesmo se é aquilo que você sente. Caso contrário, formará falsas impressões que vão dirigir sua vida e determinar seu futuro. Por isso, não permita que as opiniões dos outros determinem sua maneira de pensar acerca da vida e de si mesmo. Aprenda a discernir e avaliar com seus próprios sentidos tudo aquilo que se passa ao seu redor. Também seja você seu próprio sensor para medir suas qualidades. Não dependa exclusivamente do ponto de vista alheio para se considerar bom ou dar valor. Apegue-se às suas capacidades de discernir. Dependa somente dos resultados obtidos para se sentir bom bastante. Vale lembrar que só o fato de conseguir fazer algo já é de grande valor. O subconsciente não possui discernimento, só aceita os registros que você implantar nele. O poder de escolher o que é importante e que merece a devida atenção é um atributo do consciente.
Esse é o centro propulsor das crenças. O consciente constitui os pensamentos, estipula o que é verdadeiro, dirige a atenção e gera impressões que fazem você acreditar que as coisas funcionam de um jeito e não de outro. Isso que faz com que cada pessoa tenha um estilo próprio de vida e crie um cenário repleto de situações particulares. Então, você é aquilo que acredita ser. Definir-se como vencedor atrai sucesso. Dar importância aos obstáculos é viver criando derrotas. Posicionar-se como vítima é transformar-se em polo de atração de problemas e doenças. Todo esse mecanismo de funcionamento da mente mostra que você atrai ou repudia situações, oportunidades e pessoas de acordo com suas próprias estruturas mentais. Elas são responsáveis por tudo de bom ou ruim que acontece em sua vida. O que são as estruturas mentais e como elas agem? A constituição psíquica é formada pelas ideias a quais damos credibilidade. Não se trata de pensamentos meramente especulativos, mas sim de intensas impressões que tivemos durante o curso de nossas existências. Essas podem ser tanto positivas quanto neutras como negativas, depende da interpretação que se tem dos fatos. As negativas são as estruturas que geram como consequência o medo, a autocobrança, a inferioridade, a crueldade, etc. E as positivas são as de autoestima, de prazer, de coragem, de respeito, entre outras. Desse modo, determinamos o que é positivo, neutro ou negativo a partir de seus efeitos. Temos o poder de criar, destruir ou reformular as estruturas mentais de acordo com nossa vontade ou necessidade. No ambiente energético, elas são denominadas formas de pensamentos ou amebas. Elas atuam como vozes dentro da cabeça, ditando normas e regras e obrigando-nos a tomar determinadas medidas, a não nos esquecer dos compromissos e assim por diante. Estão sempre nos cobrando fazer algo que tomemos essa ou aquela atitude frente a uma determinada situação e que tenhamos esse ou aquele posicionamento. Quando não seguimos as recomendações, elas acionam os mecanismos de culpa e autopunição. São formas condicionadas, ou seja, automatizadas por nossa vontade. Nós criamos essas amebas que ditam o que devemos ser e fazer. São regras de como se comportar e de como se relacionar com os outros, para não correr o risco de sermos desaprovados e rejeitados. São estruturas mentais e crenças que foram estampadas no subconsciente. Um exemplo disso é uma criança que se sentiu rejeitada pelos pais. À medida que foi crescendo, alimentou-se em si a crença de inferioridade, que a faz sentir-se pouco importante para os outros. Ao reforçar isso, a pessoa vai moldando o subconsciente e espelha no campo energético a estrutura ameboide de inferioridade, que a faz sentir-se pouco importante. Esse sentimento atrai indiferença e mesmo que a pessoa se esforce para agradar os outros, não obterá respeito. Por outro lado, o sentimento de rejeição aciona os mecanismos de defesa para ocultar a inferioridade. Essas defesas são outras tantas estruturas ou amebas que você estabelece de como tem de ser para agradar os outros e ser aceito. Há inúmeras defesas, uma delas é do tipo que faz o papel de bonzinho para se impressionar os outros e contar com a aprovação deles. Uma outra defesa é fazer o tipo gentil, aquele que é atencioso, mas que faz da gentileza uma forma de evitar proximidade com as pessoas. Esse tipo tem medo de que os outros o conheçam profundamente a ponto de saberem até seus pontos fracos e por causa disso não o aprovem. Todas as nossas atitudes e comportamentos são alimentadas por amebas, tanto pelas negativas como pelas positivas. As amebas negativas que formamos e nutrimos impedem nosso progresso. São ilusões e fantasias que criamos acerca de nós, do mundo e das pessoas. As ilusões causam sofrimento de toda a espécie. Ao dar importância a elas, perdemos contato com nossa essência e com a nossa realidade. E, em consequência dessas ilusões, que temos uma vida cheia de desilusões e dificuldades. Existe também no subconsciente um número razoável de amebas positivas. São elas que nos fazem avançar na vida. São elas os que têm alto valor, autoestima, coragem, empenho, crédito em si mesmo, certeza no próprio potencial, fé no universo e nas bênçãos que poderemos obter
e etc. É importante saber distinguir quando estamos nos alimentando de uma ilusão ou quando estamos sendo movidos por uma de nossas necessidades reais, ou seja, discernir o ilusório do real. Para isso, é fundamental ficarmos centrados em nós mesmos. O si mesmo é sua alma ou essência. Ela é a estrutura básica do ser que organiza e mantém todo o nosso sistema. Só ela pode saber o que realmente é melhor e nunca a cabeça, que é programada por influências externas educativas. É nela que fica o bom senso, a intuição ou sexto sentido, a vocação, a inspiração ou o centro de motivação. Orientando-se por ela, seus falsos valores serão substituídos por verdadeiros. A essa altura você deve estar se perguntando: por que criamos estruturas negativas se elas vão nos prejudicar? O motivo disso é que a maioria das pessoas, nutre um sentimento de inferioridade em relação a si mesmas. Somos criados numa sociedade comparativa. Desde criança somos cobrados a ser iguais aos outros. Os pais reforçam isso quando dizem aos seus filhos: por que você não estudou como seus colegas? Seu irmão passou de ano, você não. Essas mensagens criam em nós o hábito de sempre nos espelharmos nos outros e seguir exemplos. Quando não conseguimos, nos desaprovamos e passamos a nos sentir inadequados. Desse modo, não estamos operando o aparelho psíquico adequadamente. Geramos impressões contrárias ao progresso interior, que danificam o nosso sistema de integridade. Em se tratando de amebas negativas, existe uma outra também famosa, é a do tem que. A todo instante ela cobra de você e obriga-o a fazer coisas que ela julga ser adequadas, mas nem sempre é aquilo que você tem vontade. Esse termo tem que, ecoando a mente, empurrando-o para dentro, provocando cansaço, peso nos ombros, na nuca, respiração ofegante, enfim, um desconforto físico geral. Ele tira seu ânimo, dando uma sensação de angústia. O termo ânimo significa alma. Essa ameba nega a alma por julgá-la irresponsável. Com ela as pessoas se mascaram, comprometem a espontaneidade, perdem a liberdade e o bom senso. Há um número incontável de estruturas mentais negativas que criamos e alimentamos. Dentre elas se destacam: não sou capaz de ter sucesso na vida. Não sou tão bom quanto meus colegas de trabalho, por isso não tive a promoção que esperava. Para mim, as coisas nunca dão certo. Se eu for muito íntimo dos outros, eles vão conhecer meus defeitos e não vão gostar de mim. Estruturas como essas podem estar há anos ativadas e criando obstáculos em sua vida, mas não é o tempo de permanência do padrão limitante que conta. Pode-se nutrir uma experiência durante anos, porém não é isso que a torna mais forte, nem mais difícil de ser modificada, mas sim o crédito, a fé que é depositada nela. Isso porque é o consciente que tem noção de tempo e não o subconsciente. Para este, o tempo é sempre presente, por isso qualquer mudança que pode ser feita agora. Não pense você que, pelo fato de ter sido de um jeito durante toda a vida, você não pode mudar. A qualquer momento é possível fazer uma reformulação dos valores internos e encarar a vida de outra forma. Basta não dar importância ao velho e permitir-se a renovação, acreditar nos potenciais que existem em você. Ao mudar as estruturas mentais, você estará fazendo uma completa reformulação em sua vida. Mesmo que as situações ao redor continuem iguais, você vai encará-las de forma diferente. A mudança interior é fundamental para alterar o curso de sua existência. Resta saber se você está mesmo disposto a se transformar ou se prefere continuar com a mesma cabeça. Às vezes a vida material está boa, porém o emocional não, ou vice-versa. Caso você não seja uma pessoa realizada, é necessário fazer uma reformulação interna para conquistar a felicidade. Para o trabalho interior com as amebas, observe-se sem críticas, julgamentos, cobranças ou culpa, porque isso poderá acionar seus programas de autodefesa, o que impedirá a identificação dos conteúdos, bem como a reformulação deles. O que é necessário então para eliminar uma estrutura negativa? Em primeiro lugar, estar disposto a mudar.
Em segundo, é preciso perceber que tipo de estrutura você vem mantendo em sua vida. Quais são as mais habituais, positivas ou negativas? Diante de uma situação inusitada, você encara com otimismo ou pessimismo? Acredita que a vida é benéfica ou prejudicial? Você se estimula e se aprova ou fica esperando que os outros o façam? Confia que o sucesso econômico esteja ao seu alcance ou se sente fadado ao fracasso? Para enfraquecer as amebas negativas, é necessário que você use o poder de anulá-las. Para tornar neutro algo a que você deu muita importância, muita força, basta apenas tirá-lo de importância. Tudo que é verdadeiramente desprezado perde o poder e desaparece. Por fim, para a reformulação interior ficar completa, é necessário nutrir bons pensamentos e, sobretudo, acreditar neles. Comece a pensar dessa maneira: sou importante para mim e digno de ter uma companhia agradável. Sou uma pessoa simpática. É seguro ser eu mesmo. Sou capaz de ter sucesso na vida. Não permita que as amebas negativas atrapalhem sua positividade. Se algum pensamento contrário ao positivismo vier à cabeça, trate-o com indiferença. Não lute contra e nem brigue com ele, pois essa atitude fortalece as amebas negativas. Quando você estiver empenhado em gravar uma estrutura positiva, a negativa vai invadir sua mente. Não deixe perturbar por ela. Assume seu poder de escolha e opte por aquilo que é melhor para você. Afinal, o poder de escolha é sempre seu.